Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre detetive biológico tecidos vegetais. Você já viu uma rosa colorida? Então olha só, na observação do nosso detetive biológico, ele estava conferindo as suas redes sociais quando ele se deparou com essa flor, com todas essas pétalas bem coloridas. Ele ficou intrigado e reuniu então no seu mural algumas pistas do motivo da flor estar com tantas cores ali diferentes. Xilema, floema, forças de coesão, ele marcou ali como algo importante. Então, ele tem um problema. Como será que essa flor ficou colorida? Então, ele já sabe que as flores, elas são responsáveis pela reprodução. E para isso elas têm cores e odores, e isso vai favorecer então a presença de agentes polinizadores, como por exemplo os insetos. E a água e o nutriente, ela é absorvida pela raiz das plantas e vai ser mandado para todo o organismo. Mas mesmo assim, ele ainda não conseguiu entender o motivo da flor estar ali toda colorida. Então nós temos uma pergunta: quais processos estão relacionados nesse fenômeno da rosa colorida? Para a gente ajudar esse detetive, nós vamos utilizar algumas etapas do método científico. Então nós vamos elaborar uma hipótese para essa pergunta. Existe uma força que as células das folhas fazem para puxar a água pela raiz. Para a gente ver se essa hipótese está correta ou não, vamos então fazer uma coleta de dados, experimentação, análise dos dados e então a conclusão. A coleta de dados então que ele fez é em relação ao xilema, que é um vaso condutor de seiva bruta. Ele vai absorver a água e os sais minerais. As células são cilíndricas e alongadas com numerosos poros, como vocês podem observar na imagem. E o transporte é ascendente, então ele vai da parte de baixo da planta para cima. Já o floema, ele está relacionado então com o transporte da produção orgânica que acontece nas folhas desses vegetais. Observe na imagem que as flechas elas vão tanto para cima quanto para baixo, percorrendo todo o corpo da planta. A região então desses vasos, elas são ricas em poros. Vamos então para a experimentação. Para isso você vai precisar então de uma flor com uma planta com uma flor branca, colher, água, copo, corantes, tá? Aconselho a cor vermelha e azul, que vai ficar mais forte a coloração, e um estilete. Então você vai adicionar água nos dois copos, colocar de 30 a 40 gotas desses corantes, cortar o caule ao meio com o estilete, mais ou menos uns 10 centímetros, e colocar então cada metade em um copo. A partir daí, ele fez então as coletas de dados. Então ele percebeu que nas folhas ocorre então um fenômeno físico, que é a perda de calor. As folhas elas fazem um processo de transpiração, liberam a água para o ambiente. E quem está presente nesse processo são os estômatos. Quando eles estão abertos, então a água evapora. Essa foi a primeira coleta que ele fez. A segunda está relacionada com a pressão negativa que acontece no interior das folhas por conta dessa transpiração. Então, lá nos estômatos, quando ocorre então essa força de coesão e adesão das moléculas da água que sobem por esse vaso, então fazem com que essa água chegue até as folhas, até as pétalas, percorra todo o corpo da planta. Então, isso se chama força de coesão e adesão. Na análise de dados, então, ele percebeu que a capilaridade, que é o fenômeno responsável pela força de coesão e adesão das moléculas da água com o vaso xilêmico. Então, vamos para a nossa conclusão. A hipótese era que existe uma força que as células das folhas fazem para puxar a água pela raiz. Será que está correta essa hipótese? Hipótese refutada. Não. A transpiração e a capilaridade é que é responsável por esse fenômeno arco-íris. E se você quiser testar em casa, então, para deixá-la mais colorida, basta dividir o caule em mais partes, colocar corantes de diversas cores e você vai ter então uma planta, uma flor toda colorida. Neste vídeo, nós fizemos um aprofundamento sobre a histologia vegetal, detetive biológico da rosa colorida. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!